Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema o papel da mulher durante o período do Renascimento. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, portanto, todo cuidado nunca é demais. Caso vocês tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras e, porventura, caso não haja necessidade, permaneçam em suas casas para que, dessa forma, consigamos evitar o avanço da Covid-19 em nosso município, uma vez que os casos estão aumentando de forma considerável. Bom, tema da aula de hoje, o papel da mulher na sociedade renascentista. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que nós façamos uma viagem no tempo e descobramos a mulher desde as suas funções mais remotas. Não poderia ser diferente na Europa, no período do século XIV, do século XV, a mulher ela sempre foi negligenciada e a sociedade não a via com bons olhos. Já mencionei para vocês em outras aulas que esse renascimento, esse descobrimento, essa volta, esse retorno do homem nas origens greco-romanas, de buscar a sua base filosófica, a sua base política, a sua base racional, estava baseada quase que exclusivamente no homem gênero, e deixaram de lado o papel da mulher. Tanto é que artistas renascentistas, Michelangelo, eles preferiam sempre esculpir ou pintar em suas obras corpos masculinos. Então, tudo isso refere-se a essa subordinação na qual a mulher estava envolvida nesse contexto histórico que refere-se ao período do Renascimento. Nós tivemos alguns quadros que foram feitos retratando justamente o papel da mulher, mas a mulher ela era sempre um papel secundário, um papel subordinado. Ela não tinha voz ativa política, ela não tinha voz ativa na sociedade enquanto um ser social. Ainda, alunos, necessário se faz que a mulher, querendo ou não, ela era a única que tinha o privilégio de oferecer a vida. Aliás, privilégio ou fardo, uma vez que nesse período do Renascimento a mortalidade infantil oscilava na casa de 20 a 50%, ou seja, um patamar elevadíssimo. E as crianças elas eram vítimas de pestes, de diarreia, constipação, tuberculose, entre outros males. E as mulheres amamentavam os seus filhos por volta de 18 a 24 meses. Mas atenção, alunos, as mulheres das camadas baixas. As mulheres que pertenciam à nobreza jamais amamentavam os seus filhos. Isto era função das mulheres das camadas inferiores. E suponhamos que caso faltasse uma ama de leite para os filhos dessas mulheres das camadas desenvolvidas, elas poderiam praticar um infanticídio, ou seja, matarem os seus filhos, ou poderiam comprar cabras e as crianças tinham que aprender a amamentar-se nos peitos de uma cabra. Por quê? Esse ato de amamentação, ele era visto como um efeito contraceptivo, e as mulheres não queriam ter essa mazela consigo, então elas não queriam parar de gerar filhos, porque essa era a função delas. E em decorrência disso, o filho das mulheres ricas eram amamentados pela mulher pobre, que recebia o pagamento dobrado por uma doméstica que exercia essa função. Então, as mulheres das camadas pobres recebiam um pagamento dobrado para que dessa forma elas conseguissem amamentar os filhos das mulheres ricas. E também, alunos, nesse período histórico, nós não podemos deixar de esquecer da prostituição. Em 1500, uma população de 100 mil habitantes, Veneza possuía 12 mil prostitutas. As meretrizes sempre ofereciam o sexo como se fosse uma forma para tranquilizar os homens, e isso a Igreja Católica apoiava, tanto é que esses prostíbulos eles eram localizados bem próximos das igrejas,
uma vez que nas confissões os homens chegavam, reclamavam, queixavam-se para os párocos sobre as suas esposas e recebiam como conselho procurarem um prostíbulo para que dessa forma descarregassem as suas frustrações e voltassem com um temperamento mais calmo, mais ameno para suas residências. E dentro desse contexto de prostituição, dentro desse contexto de amas de leite, muitas vezes escassas, é que surgiu a figura de uma importante mulher que recebe o nome de Joana d'Arc. Joana d'Arc corresponde ao padrão de beleza que acompanhava o ideal de um herói. E essa Joana d'Arc, ela teve um papel fundamental na França, uma vez que a França já havia sido arrasada pela Guerra dos 100 Anos, travada com a Inglaterra. E essa Joana d'Arc assumiu, então, a função, crente na missão, de fazer com que Delfim fosse coroado como rei, restabelecesse o poder na França e expulsassem os ingleses para o seu território. E essa Joana d'Arc, ela obteve um papel de destaque porque ela fugiu totalmente do padrão de subordinação com o qual as mulheres estavam acostumadas nesse contexto histórico. Então, Joana d'Arc conseguiu se tornar o chefe de guerra da França, liderou soldados franceses, expulsaram os ingleses para suas terras, para suas origens, e desta forma ela assumiu um papel de destaque na sociedade francesa por volta do século XVI. Mas, embora, é bom que fique bem claro para os senhores, que embora Joana d'Arc tivesse uma visão holística, uma visão bem de destaque dentro do seu contexto histórico, ela não foi assim reverenciada pelos franceses. Então, que fique bem claro para os senhores, que o papel da mulher nesse período renascentista foi um papel de subordinação, foi um papel secundário, sempre voltado para os interesses dos homens. Bom, nós temos então, alunos, duas questões que é necessário que vocês se atentem para que vocês respondam. Vejam bem. Com suas palavras, descreva como era vista e tratada a mulher durante o Renascimento. Vocês me dirão qual era a função da mulher, de acordo com o entendimento que vocês tiveram. Se vocês tiverem assistido essa videoaula, ficará tranquilo. Se vocês não tiverem, basta vocês lerem o texto e vocês conseguirão responder de forma clara e precisa, ok? Questão número 2. Quem foi Joana d'Arc? No que ela diferenciava-se das mulheres de sua época? Tranquilo, não é mesmo? Lembrando, alunos, que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram a este grupo no horário da aula, eu tentarei auxiliá-los da melhor forma possível. Caso os senhores consigam realizar a atividade, por favor, enviem-me até as 17h20 da aula de hoje, para que dessa forma eu faça as devidas anotações, ok? Um forte abraço a cada um de vocês, se cuidem, alunos, e estudem.